Olá pessoal, mais uma aula do Enem 2009. Vimos agora a prova aqui no Televestibulares com o professor Rodrigo Aberhart. Oi, tudo bem com vocês? Faremos então a resolução da prova do Enem 2009 aqui no Televestibulares, mais de 800 videoaulas. Vamos lá, vamos curtir a minha. Primeiro dia. Brasil melhor. Ciência e tecnologia. Questões de 24 a 26. Vamos lá? Vamos começar então a análise das questões do Enem. Vamos lá. Bom, meus queridos, Enem 2009, a gente vai ver agora então questão 24. Isso, horroroso! Questão 24, então, brincadeira, hein? Duas matérias-primas encontradas em grande quantidade no Rio Grande do Sul, a quitosana, um polímero preparado a partir da carapaça do camarão. Puxa, eu adoro camarão. E o poliol, então, ó, voltando lá. Então, duas matérias-primas encontradas em grande quantidade no Rio Grande do Sul, a quitosana, que é o revestimento, é o exoesqueleto, né? Vai fazer parte do exoesqueleto dos crustáceos, né? Exoesqueleto. A letra está meio estilizada hoje. Um biopolímero preparado a partir da carapaça, né, do camarão. E o poliol, obtido do óleo de grão de soja, são os principais componentes de um novo material para a incorporação de partículas, ou princípios ativos utilizados na preparação de vários produtos. Este material apresenta viscosidade semelhante às substâncias utilizadas atualmente em vários produtos farmacêuticos e cosméticos, e fabricadas a partir de polímeros petroquímicos, com a vantagem de ser biocompatível e biodegradável. Esse material ele tem novas funções farmacêuticas e cosméticas, uma utilização, na verdade, né, função, utilizações melhor do que a indústria feito pela indústria petroquímica, né? A fórmula estrutural da quitosana está apresentada em seguida. Vocês estão vendo que aqui a quitosana tem vários grupos funcionais. Vocês já tiveram a oportunidade de ver a aula de grupos funcionais de química. O grupo álcool é o grupo que está ligado a um OH. Então, toda vez que você vê um OH sem o fenol, é ligado então a uma cadeia carbônica. Você tem então um álcool. Depois você tem também aqui um grupamento éter. Que é grupos orgânicos, né? Então o éter, que é um carbono ligado a um oxigênio, né? E a gente consegue ver esse grupamento éter aqui. Todos eles biodegradáveis. Que outro grupamento a gente enxerga? Amina, né? Grupamento amina, que é um NH2 ligado a um carbono, etc. Então a gente tem essa conformação aqui, tá? E aqui também temos álcool, tá bom?
Voltando aqui então, a gente viu então o grupamento álcool, vimos o grupamento éter, e aqui a amina. Né? Bom, esses três estão representados nesse material. Com relação às características do material descrito, pode-se afirmar que esse é um material usado também para emagrecimento, viu, gente? Para perder peso e tudo mais. Então, interessante. Ele raspa a gordura do intestino. Não é bem exatamente esse material, mas ele é muito parecido. É um pó de camarão muito vendido também em programas de televisão, na TV, etc. Né? Tem que tomar cuidado com pessoas que têm alergia a essas substâncias. Pode se tornar um pouco perigoso, né? Então, vamos voltar lá. Vamos lá. Bom, então, com relação às características do material descrito, que é substituir a indústria petroquímica, é biocompatível, biodegradável. Então vamos lá, né? O uso da quitosana é vantajoso devido às suas propriedades, pois não existem mudanças em sua pureza e peso molecular, características dos polímeros, além de todos os seus benefícios. Existem mudanças, sim, em sua pureza e peso molecular. Não está errado aqui, né? B. A quitosana tem sua constituição grupos amina, que é o NH2 ligado a um carbono, né? Você tem então um NH2 ligado a um carbono, a gente tem amina, né? Pouco reativos, aqui pode ter carga, né? São reativos. Não disponíveis para reações químicas, disponíveis para reações químicas. Senão não seria biodegradável. As vantagens ambientais comparadas com os produtos petroquímicos. Aqui está, todo o contexto está errado. Reações químicas, por quê? Esse material, ele pode... Não sei o que está acontecendo com a minha canetinha hoje. Então, nesse caso, ela pode ter carga, pode ter uma carga efetiva aqui. Se ela ganhar um hidrogênio ou não, pode ter uma carga positiva aqui. Então, existe toda uma convenção que vai fazer reações químicas também. C. O polímero natural da quitosana é de uso vantajoso, pois o produto constituído por álcool, amina, tem vantagem ambiental comparado com os polímeros de materiais petroquímicos. Veja, verdadeiro. Eu não tenho como negar essa questão, no caso está correta. De uso exatamente o que bateu com o texto. Então, o texto guiou a apresentação dessa questão. E a gente aprender que existem substâncias orgânicas aí, funções orgânicas. A quitosana é constituída por grupos hidroxila em carbonos terciários. E derivados do poliol. Bom, carbono terciário é o carbono que vai fazer 3 ligações, né? Vamos ver se isso é verdadeiro. Então, hidroxilas em grupo terciário. Não, aqui o carbono quaternário. 2 ligações, então aqui ele é secundário. Aqui ele é secundário também. O carbono aqui ele é secundário. Então não tem carbono terciário. Logo está errado. A D está errado. Traz várias vantagens. Comparados com polímeros petroquímicos. Está errado. Na verdade seria secundário. Carbono. Tá? O OH está se ligando com 2 carbonos e não com, né? E os carbonos também, na verdade está aqui, ó, o OH está aqui, está ligado a um carbono que normalmente está ligado com outros 2 carbonos. E esse carbono, então, ele é secundário. Tá bom? Beleza. E aí, quitosana é um polímero de baixa massa molecular, um produto constituído por grupos álcool. Na verdade tem alta massa molecular. Olha aqui, vocês estão vendo que tem um grupamento N aqui? Por quê? Porque é um polímero biológico. Todo polímero
é feito por poli, por várias unidades. Então tem alto peso molecular. Então aqui no caso do besouro consegue aguentar 50 vezes seu corpo. Então E está errado na resposta, letra C. Bom, vimos um pouquinho de grupos funcionais. O álcool, éter, né? Amina. Tá aí. Beleza. Bom, vamos analisar agora a questão 25. Então, voltando aqui à questão 25. Na questão 25, vamos ler lá. Vamos lá, pessoal. A ultrassonografia, também chamada de ecografia, é uma técnica de geração de imagens muito utilizada em medicina. Eu sou de uma família que gosta muito dessa área. Meu pai atuou por 20 anos nessa área, né? Ela se baseia na reflexão que ocorre quando um pulso de ultrassom... O ultrassom mudou, agora tem tracinho. Ó. Vou até... É ultra, tracinho, tá? Ultrassom emitido pelo aparelho, colocado em contato com a pele, atravessa a superfície que separa um órgão do outro, produzindo ecos que podem ser captados de volta pelo aparelho. Então vamos lá. A pele, então, atravessa a superfície, separa um órgão do outro, produzindo ecos que podem ser captados de volta pelo aparelho. O aparelho ele tem um transdutor, tá vendo? Esse é um aparelho moderno da Siemens. O Acusson, meu pai trabalhou com esse equipamento, então estou demonstrando. Quando era só americano, agora é da Siemens, melhorou mais ainda, né? Bom, o aparelho está aqui, esse é de alta performance, 3D. E a gente tem aqui o transdutor. Esse material, esse equipamento chama-se transdutor. Tem um material piezoelétrico, é um cristal, tá? É um cristal que, ao receber pressão do som, ele emite energia elétrica, tá? Então aqui, olha que coisa linda, um ultrassom 3D de altíssima qualidade, mostrando o nariz, o bebê com a mão na testa, né? Aqui é a Acusson também, que é o melhor ultrassom que existe no mundo hoje, da Siemens, né? Mostrando aqui o fluxo renal do rim, de um rim, né? Não sei se o rim direito ou esquerdo, se não me engano, se não me falha a memória. Bom, o mesmo utilizado pelos morcegos, né? Os morcegos também usam a ecolocalização, que é uma onda sonora que precisa de um meio para se propagar. Ela tem uma velocidade, um comprimento de onda, né? Um comprimento de onda e uma amplitude, né? Aqui é a amplitude. Então ela tem uma amplitude. Tem um comprimento de onda que vai de uma crista a outra, que é chamado lambda. Lambda? Não, lambda. Então lambda é dada em metros, tá? Gente, perdão pela escrita aqui, que está difícil escrever com essa canetinha digital hoje. Não sei, o computador deve ter esquentado, alguma coisa assim. Coisas de eletrônica, né? Bom, consegui. Então, IF é frequência. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda e a velocidade é quase constante. Agora, nas ondas eletromagnéticas, a velocidade é constante. Aqui é uma onda sonora. O ultrassom é uma onda sonora, tá? De som. Então, ela precisa de um meio para a sua propagação. No caso, líquidos do corpo, ar, água. Velocidade do som é em torno de aproximadamente 340 metros por segundo. Na água é maior, 370. Nos corpos maior ainda. Por isso que é usado um gel. Quando os médicos querem saber como está o bebê, na barriguinha da mãe, aqui vai um gel, ou do homem, se for feito exame para alguma doença, etc. É colocado um gel que faz o casamento das impedâncias. Porque o ar ele impede a passagem normal de som. Ele é uma barreira, né?
Bom, ele não passa tão bem assim como no líquido. No líquido, o som passa com maior velocidade. Bom, para a observação de detalhes no interior do corpo, os pulsos sonoros emitidos têm frequências altíssimas, de 300 MHz. Mega quer dizer milhão. 10 elevado a sexta Hertz. Tá? Ou seja, 30 milhões de oscilações a cada segundo. Muito rápido, né? Essa onda. Ela viaja extremamente rápida. Tá? E com oscilação, que é a oscilação da onda. Beleza? O computador está todo lento aqui, mas tudo bem. Que pena. A determinação de distâncias entre órgãos do corpo humano, feita com esse aparelho, fundamenta-se em duas variáveis: quantidade de pulsos, a velocidade do som no interior dos tecidos, que é o eco, e o tempo entre os ecos, produzidos pelas superfícies dos órgãos. Então é a letra D, tá? Está aí respondida essa questão. Aqui, só para a gente ter uma visão geral, os equipamentos de ultrassom, aqui mostrando o fluxo cardíaco de uma artéria principal ou veia, né? Não sei bem. Aqui o equipamento portátil, muito bom, né? E você vê que já tem cores e é 3D. A tecnologia dos softwares, incluindo a transdução com mais de 64 canais, 120 e tantos canais, 200 canais, já estou até por fora da nova tecnologia. Mas o que eu me lembro é que quanto mais canais digitais, hoje é tudo digitalizado, maior é a acuidade do material, né? Você vê que dá velocidade, ó, do sangue, tá vendo? Vocês sabem aqui, ó, aqui tem uma variação de velocidade. E aí vai. Muito interessante essas características então do ultrassom, com todos os cálculos feitos, velocidade do sangue, tudo mais, fantástico, para saber se tem uma trombose, um impedimento de uma artéria, etc. Bom, agora no caso, vamos terminar aqui com a questão 26. Bom, então vamos lá. Questão 26, a gente tem uma questão grande aqui para resolver. Questão do elevador, vamos lê-la. Os motores elétricos são dispositivos com diversas aplicações. Dentre elas, destacam-se aquelas que proporcionam conforto e praticidade para as pessoas. É inegável a preferência pelo uso de elevadores quando o objetivo é o transporte de pessoas pelos andares de prédios elevados. Um prédio grande, né? Nesse caso, um dimensionamento preciso da potência dos motores utilizados nos elevadores é muito importante e deve levar em consideração fatores como economia de energia e segurança. Considere que um elevador de 800 kg, então a massa do elevador 800 kg. Eu já anotei aqui, ó, está aqui do lado, né? 800 kg. Quando lotado com 8 pessoas, ou 600 kg, né? Então, com 8 pessoas, estão vendo aqui as pessoas, né? 8, 600 kg. Então, o peso total do elevador, a massa total, é a soma dos dois, concordam? 800 mais 1.600. Então, a massa do elevador mais as pessoas é igual a 1.400 kg. Bom? Maravilha. Então, já fiz o primeiro cálculo aqui, que é então o cálculo de soma da massa das pessoas, que vai ser igual então a 1.400. Maravilha. Bom, então está aí 1.400 o peso total do elevador. Então, ó, para tanto, alguns parâmetros devem ser dimensionados. O motor será ligado à rede elétrica, tá? Que fornece 220 volts.
Então, vamos lá no motor. O motor elétrico vai ter então 220 volts. Beleza. Maravilha, né? Então essa é a voltagem dado em volts. Tensão dada em volts, tá? Estou com dificuldade de escrever aqui, mas tudo bem. É a tensão, né? Tensão. O elevador deve subir 10 andares em torno de 30 metros. Ele vai subir 30 metros como colocado aqui. Ó. Ele vai vir daqui até aqui. Ok? A uma velocidade constante de 4 metros por segundo. 4 metros por segundo. Ok? Para fazer uma estimativa simples da potência necessária e da corrente, ele quer saber estimativa de potência e de corrente que deve ser fornecida ao motor para ele operar em lotação máxima com 8 pessoas. Considere que a tensão seja contínua, que a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e que o atrito pode ser desprezado. Nesse caso, para um elevador lotado, a potência média de saída do motor do elevador e a corrente elétrica máxima que passa pelo motor serão, respectivamente, A, B, C, D e E, 24 kW, 32 kW, 56 kW, 180 kW, 240 kW. Bom, vamos lá. Vamos trabalhar. O peso total do elevador, quanto é? 1.400. Então, a gente vai descobrir agora a força, peso, 1.400. Então, continuando, pessoal, a gente viu o peso do elevador era igual a 1.400 kg. Né? Bom, o que a gente vai ver agora é que o peso do elevador vai ter que ser calculado. Então, para a gente calcular isso, o que a gente faz? Força-peso é a fama. Ó. Força-peso é força de Patrícia igual a Maurício e Alessandro. Estou brincando aqui. Então, a força te leva à fama. Ó. Então, força-peso é a massa do elevador somada das pessoas vezes a gravidade. Gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado vezes 1.400 kg metros por segundo ao quadrado. Tá? A gente pode colocar assim. Então vai ficar 14.000 newtons. Bom, trabalho é a força vezes o deslocamento. O deslocamento é 30 metros. A força é 14.000 newtons. Então vai ficar 14.000 vezes 30, que vai dar 420.000 joules. Como minha caneta está difícil de escrever, eu já preparei tudo. E a potência é o trabalho dividido pelo tempo. O tempo, como que eu encontro, professor? Bom, na questão do elevador, eles te deram que a velocidade de descida era constante, 4 metros por segundo, e que a distância é de 30 metros. Ora, velocidade é distância sobre o tempo. Então, a velocidade é conhecida. Nós temos a quantidade de deslocamento, que é 30, e queremos saber exatamente o tempo. Então, o que eu faço? Passo o tempo para lá, multiplicando. Isso aqui está dividindo, passa multiplicando. Então, fica 4 vezes t igual a 30. Está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar t é 30 sobre 4, que vai dar 7,5. Então, tempo para o elevador transcorrer os 30 metros é 7,5 segundos. Ok? Continuando então. Então, ó, aqui o trabalho é 420.000 joules dividido por 7,5, que vai dar 56.000 watts. Tá? Watts, que a gente pode escrever só W. 56.000 watts. Se as respostas estão em quilowatts, eu tenho que adequar dividindo por 1.000. Então, cortou aqui os 3 zeros, vai ficar quanto?
vai ficar 56 quilowatts. Resposta final do exercício, item C. Professor, eu preciso calcular a corrente? Não, porque é o único valor que tem aí. Se você quiser calcular a corrente aí no caso vai ser a tensão em volts, que é dada, o ao quadrado, sobre R, ou I é π, né? Então, a potência é π. Então, é π, ó. O π. Então, vai ficar corrente é igual a potência dividido pela tensão. Aí você tem a resposta, que vai dar em torno de o mesmo valor. Então, 56.000 sobre 220 volts. Aqui é watts. Corta, vai dar 255 amperes o item. Então, mais uma vez correto. Desculpe, galera, não estou conseguindo escrever direito, está muito difícil, me dando agonia, mas tudo bem. Bom, espero que vocês reavaliem, dêem uma olhada novamente o que a gente fez, quais os cálculos. Só vou enumerar aqui a sequência dos cálculos, o que é importante, né? Ó, primeiro foi a soma da massa do elevador com... Então, foi aqui, ó, a gente somou os dois, 1 e 2. Então, o primeiro cálculo foi feito aqui. Depois, fizemos o segundo cálculo. Depois, o terceiro cálculo do trabalho. Quarto, a potência. E antes um pouco da potência, vamos 3.1, a gente fez aqui para achar o tempo. E por último dividimos por 1000, que seria então o quinto ou sexto cálculo. Então lembre que a gente usou a fórmula da força. A força te leva à fama. Ou Fabiane vai para Minas Gerais, no caso, porque a gente já usou a gravidade. Usamos trabalho, que é força vezes o deslocamento, potência, que é dada em watts, que é o trabalho sobre a variação de tempo. Também, agora aqui, tudo em watts, aqui em joules, e aqui a força em newton. São unidades de medida que a gente deve lembrar. Então, aqui é newton, aqui é joules, e aqui embaixo é watts. Potência é dada em watts. E quilowatts quer dizer 1000 watts. E aí basta eu dividir por 1000 no final. E usamos outra fórmula também importante, que é a fórmula de velocidade de aceleração. Então, distância sobre o tempo, fórmula de velocidade, e aceleração é a velocidade, que é isso aqui, sobre o tempo. E aí você acha a outra componente. Por que eu não usei aqui o A? Aqui o A, a aceleração do elevador, é proporcionada pela força-peso. Então, quem vai atuar aqui é a força-peso, quem vai atuar é a gravidade. Aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Então, esse é um cálculo de engenharia simples, básico, que todos devem aprender para fazer o Enem. Tá? Isso é simples, um cálculo de física, não muito complicado. Então, nessa questão, o que a gente viu nessa aula? Vimos os grupos orgânicos no material quitosana, biodegradável, vimos os princípios da ultrassonografia e vimos também ondas sonoras, né? E vimos também o princípio de um motor elétrico, o princípio da tração, da força, do trabalho, da potência e da corrente elétrica dentro de um elevador, tá? Bom, então a gente viu 3 áreas numa mesma aula.
É bom vocês irem se acostumando. Então tem uma questão de química e 2 de física. Basicamente interdisciplinares, né? 2 questões na área de engenharia, vamos dizer assim, e uma de química orgânica, tá? Então tá aí, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Um abraço a todos, até as próximas aulas. Tchau, tchau.